Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através de suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo hoje Efésios 4 e olha que Paulo ensina aquele povo com essas palavras. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, ou seja, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivam na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo como avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ao que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Olha que palavra abençoada, profunda que Paulo escreve, ali a respeito da unidade e da atuação do Espírito Santo. Dentre tantas coisas, meus amados, Jesus ele morreu na cruz para que nós fôssemos unidos como uma família e não divididos como estranhos.
Todos aqueles que aceitam a Jesus, o que Jesus fez por nós, nós se tornamos famílias de Deus. Fomos enxertados, fomos adotados por Deus, pois éramos estranhos, estrangeiros, gentios. Porém, Deus, com tua infinita misericórdia, concedeu essa graça, essa aliança eterna para nós também. Então aqui em Efésios 4, meus amados, Paulo ele começa a falar sobre como os cristãos devem proceder em Cristo. Não é uma religião, não é uma seita, é algo mais profundo, é uma conduta, é um estilo de vida, é sermos totalmente transformados de velho homem para novo homem. A aliança adâmica ali que foi corrompida por próprio Adão e Eva, agora ela foi restituída, ela foi renovada, foi criada uma nova aliança. E essa aliança aqui é proveniente de Jesus Cristo, pelo amor de Deus que teve por conosco. Então, todos aqueles que estão nessa aliança, que são, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, publicamente isso tem que ser feito. A própria palavra de Deus nos instrui a isso, que nós temos que confessar a Jesus diante de homens. Sendo assim, ele confessará o nosso nome também diante de Deus, o nosso Pai, e assim nós seremos salvos, seremos enxertados nessa oliveira verdadeira que é Cristo. Então, meus amados, aqui a gente vê que nós devemos ser promotores da paz, da união e não o contrário. Nós devemos ser influenciadores, influenciar pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser dirigidos pelo seu amor, pela graça do Senhor. E o Senhor Jesus aqui distribuiu dons e talentos para a tua igreja, de uma forma que cada cristão aqui seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. Nada é por acaso, nada é, pura sorte ou por acaso, tudo tem um propósito. Todas as coisas existem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Então nós não podemos viver na prática do pecado. Nós precisamos nos despir ali do velho homem e de todos os seus vícios, de todas as suas mazelas. O Senhor nos chamou para sermos uma nova criatura, novas pessoas, um novo caminhar, um novo pensar, um novo falar. Amém? Você compreende? Então o pecado aqui, nós temos que ter um entendimento que entristece o Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos agora ter um bom relacionamento com Deus, com Ele, nós precisamos respeitá-lo. Precisamos o quê? Sermos fiéis. Amém? Então que nós possamos viver de maneira digna com a vocação que Cristo colocou em cada um de nós. Agora que sabemos que somos membros da família de Deus e temos esse acesso às suas promessas, agora nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de uma coisa muito grandiosa que a gente nem almeja, nem pensa e sonha. Então Paulo nos faz aqui algumas advertências muito importantes, para que a gente, sobretudo, nós devemos se esforçar para viver de acordo com essa vocação. O que ele diz aqui? Que nós temos que ser o quê? Humildes, temos que ser amáveis, dóceis, pacientes, e que saibamos suportar as dificuldades dos nossos irmãos. Suportar, meus amados, não entenda como tolerância. Não, suportar aqui é dar suporte. Quando alguém está fazendo algo muito precioso, muito grande, você vai lá e você suporta, dá suporte, ajuda. O significado de suportar aqui é ajudar, tá bom? Não tolerar. Então a exortação do texto bíblico, meus amados, é para que nós vivamos unidos pelo vínculo gerado entre nós, pelo Espírito Santo de Deus. Não há duas igrejas, não há dois espíritos, não há dois batismos, não há outros seres poderosos, outros entidades que tenham poder para nos ajudar. Não há, ele está dizendo, Paulo está claro aqui, sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus, que só há uma igreja. As demais que criam-se por homens, não tem respaldo da palavra de Deus, entende? É criado por homens. Então há uma só igreja, um só Espírito. O Espírito de Deus ele é único, não existe outros Espíritos que tenham poder, como Deus tem poder, Ele é soberano. Amém? Não há dois batismos, A gente vê que na igreja tradicional, ali quando a criança nasce, ela é representada, não significa um batismo, porque batismo é proveniente de arrependimento, e a criança não tem do que se arrepender, ela é pura, é um serzinho puro, acabou de nascer. O batismo significa se arrepender das velhas condutas, do velho homem, e agora nascer para Cristo, nascer uma nova pessoa. Jesus deixa claro, muito claro, quando ele fala ali com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, seja batizado, E ele pensa ali, humanamente dizendo: como que eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Não, você não está compreendendo, é espiritual, você tem que ser batizado.
para você nascer uma nova criatura, nascer agora na minha aliança. Então é um só batismo, o batismo em Jesus Cristo. Amém? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, como está escrito, há um só Deus e Pai de todos. Deus, ele é único, é unigênito, mas não existe outro Deus além do nosso Deus. Amém? Podemos variar na forma, mas não no sentimento. Tudo que é feito na igreja, meus amados, deve ser feito para a glória de Deus, sem partidarismo ou preferências carnais. Nós vemos hoje, infelizmente, muitos partidarismos dentro da igreja, dentro do corpo de Deus, de Cristo. A gente vê muitas parcialidades, né? Pessoas sendo mais beneficiadas do que outras, e não pode existir isso no meio do povo de Deus, né? Isso é contraditório à palavra de Deus. Deus exige de nós que vivamos como irmãos, em unidade e amor, prontos para a edificação mútua e auxílio do corpo, tendo a Jesus como cabeça. Ei, nós só somos instrumentos na mão de Deus. Ele diz ali algo muito, muito interessante, né? Que ele fala, né? Abra a tua mão agora, que você está me ouvindo. Sua mão tem 5 dedos, certo? O seu dedão, vamos colocar agora como, ele diz aqui, apóstolo. Aí o seu indicador, ele diz aqui como profeta. O seu dedo do meio, o maior, ali, né, o mais comprido, evangelista. O dedo anelar aqui, que tem aliança, pastor. E o dedo mindinho, o pequeno, mestre. Olha que interessante, né? A Bíblia não fala isso, mas olha só um pensamento. O dedão aqui vai servindo a todos, certo? Você consegue encostar na ponta de todos os dedos. Aqui o apóstolo está servindo a todos. O indicador, o profeta não é aquele que recebe de Deus uma profecia, uma revelação, uma direção, e ele aponta, ele diz, olha, assim diz o Senhor. Interessante, né? Profeta. Dedo do meio, evangelista, aquele que é enviado para lugares, né, específicos para operar, né, a obra de Deus, para levar o evangelho, que é as boas novas. Evangelista que vai longe. Aqui, o dedo anelar, aliança com suas ovelhas, aliança com Deus, né? O que recebe ali algo precioso, que é cuidar de vidas, cuidar, né, das ovelhinhas, do pasto de Cristo. E o mestre, a gente vê que é o menor dedinho ali, mas só um comparativo, Jesus, que se dispôs de toda a sua glória, se desposou de toda a sua majestade, de todo o seu poder para descer à terra como homem, como necessitado, né? De toda a sua glória ele se dispôs, meus amados. E ele se tornou de grande o menor. Ele veio como servo, mestre, para ensinar a humanidade. Amém? Então aqui só uma reflexão. Então, meus amados, Jesus é o cabeça, Jesus é o que manda na igreja, Jesus é o que alimenta, é o que traz a direção. Amém? Por meio do seu Santo Espírito. Então, meus amados, agora, neste momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus nos ajude como igreja, que nos ajude a nossa geração a cumprir este mandamento e cumprir, meus amados, com excelência. Sabe, que nós possamos ser constantes na busca por Deus, constante em nossas orações, constante em nossas atitudes. Eu sei que não é fácil, eu sei que as lutas são muito grandes, né? Que são muitas aflições do justo, mas eu creio, meus amados, que nós somos mais que vencedores, porque Cristo é a cabeça. E Cristo, Jesus é o nosso Senhor, está no barco conosco. Nós não iremos a pique, nós vamos resistir, porque Jesus está conosco. Amém? Em nome de Jesus, né, que nosso apego aqui seja a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Meus amados, que Deus te abençoe com essa santa palavra, que Deus te ilumine nos teus pensamentos, que você possa sempre ser guiado pelo Santo Espírito de Deus, pois eu creio que Deus tem algo muito lindo a se realizar e manifestar em tua vida. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Deus para todos sempre. E amém.